Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero saudar você mais uma vez. Muito bem-vindo ao nosso canal Palavra de Deus. E neste dia eu quero convidar você, sem perca de tempo, para sermos bem breve, a uma meditação a respeito de um tema muito atual e muito importante que nasce de uma pergunta que diz: estamos sendo cristãos verdadeiros e autênticos ou estamos vivendo simplesmente em meio a uma religiosidade? É para nós refletirmos nesse dia, por isso quero chamar você para abrir a sua Bíblia em João capítulo de número 4, versículo de número 23 e versículo de número 24, que diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Antes de nós começarmos a meditar na palavra que Deus trouxe ao meu coração nesses dias, principalmente lendo os profetas do Antigo Testamento, eu quero convidar você a fazer uma retrospectiva em tudo aquilo que a Bíblia ela nos traz como a nível de informação. Quem não lembra de quando Israel vivia enganosamente no pecado e no erro, achando que estava segura muitas vezes pela arca que estava no meio deles? Nós vamos encontrar homens dizendo que estão assegurados numa batalha porque a arca estava ali no meio deles e não era possível o inimigo os atingir. Quem também nunca lembrou daquilo que nós vamos encontrar no período em que Deus castiga Israel na Babilônia através do cativeiro, quando antes o povo estava vivendo uma terrível religiosidade, quando eles não compreendiam mais a importância de viver verdadeiramente a santidade em Deus, e eles acreditavam que pelo templo e pelos acessórios que o templo lhes fornecia, eles estavam assegurados de que nada de mal poderia lhes acontecer. É justamente nesse contexto que nós vamos encontrar o profeta Jeremias dizendo no capítulo de número 7, a partir do verso de número 1, onde ele vai dizer para Jeremias se colocar à porta da casa do Senhor, ponte à porta da casa de Deus. E ali Jeremias vai falar diante da porta da casa de Deus, quando muitos diziam: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. O povo estava confiado, estava vivendo numa confiança total, simplesmente no templo, naquilo que existia no templo. Tudo isso trazia uma segurança para Israel de que Deus estava com eles. E aqui eu abro um parêntese para dizer para você que o fato de você ter um acessório na sua casa, deixa eu ser bem claro com você, o fato de você ter uma Bíblia na sua casa não significa que você está isento de passar algumas coisas vindas inclusive da parte de Deus. É exatamente dessa forma que Deus vai colocar Jeremias à porta do templo, e Jeremias vai dizer exatamente o seguinte: melhorai os vossos caminhos. Melhorai os vossos caminhos. E se vocês melhorarem os caminhos de vocês, vocês vão herdar aquilo que Deus prometeu muito antes aos vossos pais. Jeremias vai deixar bem claro esse contexto, porque o texto lá vai dizer o seguinte: o povo estava adulterando, acendendo incenso a outros deuses, adorando a outros deuses, e depois eles vinham até a Deus para tentar passar uma imagem de alguém que vive na dependência de Deus, e não era aquilo que Deus queria para aquele povo. Israel vai cair em um vício pela religiosidade, ao ponto de virar as costas para o próprio Deus e ficar com aquilo que é mais material, aquilo que é mais palpável. E esse pode ser o grande erro que nós estamos cometendo na atualidade.
Algumas pessoas, elas têm vivido uma religião em pleno século XXI. Para uns só serve orar no monte. Para outros a oração só é ouvida de madrugada. Para outros a Bíblia só pode ser lida de joelho. Para outros tem que ir ao templo. Claro que nós entendemos que o templo, ele é aquele local onde Deus reservou para nossa comunhão e adoração uns com os outros, em unidade, juntos buscando a presença de Deus. Mas eu não posso acreditar que o templo me garante alguma segurança com relação à minha espiritualidade. Nós aprendemos em Romanos que o culto mais especial que tem é o culto racional. É aquele culto que é feito com inteligência. Eu lembro da samaritana dizendo, olha, antigamente era nesse monte onde as pessoas adoravam. E Jesus dizendo, mas chegará um tempo em que não vai ser mais nem nesse monte e nem em Jerusalém. Por quê? Porque o tempo vai chegar, e o tempo já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura para que o adorem. Deus é espírito e Ele quer que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós podemos encontrar Isaías dizendo no capítulo 29, verso 13, quando o povo está vivendo em meio a esse engano. Enquanto o povo adorava a Deus só de boca, só de gesto, mas o seu coração, e aí o profeta vai dizer, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, diz o Senhor, está distante de mim. O seu prazer é fazer aquilo que ele aprendeu maquinalmente. Meus queridos irmãos, hoje não está sendo diferente. Tantas liturgias, tantas organizações estão levando as pessoas a buscarem a Deus de uma forma robótica, de uma forma maquinal, de uma forma que não pode se quebrar. Tem que chegar e fazer assim, 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 assim. E tudo isso tem gerado nas pessoas uma terrível religiosidade. Religiosidade estas, meus irmãos, que chega ao ponto da pessoa se resguardar para si mesmo. Alguns leem a Bíblia, seja lá de que forma for, mas não atribuem aquilo que a palavra tem para as suas vidas. Como eu já disse em outros vídeos anteriores, isso tem levado a um terrível problema. As pessoas leem e pregam sobre perdão, mas não perdoam. Sobre arrependimento, mas não se arrepende. Sobre conhecer, mas não conhecem. Sobre buscar a Deus, mas não buscam. Sobre oração, mas não ora. Sobre jejum, mas não jejuam. Sobre ler a palavra, mas não leem. Porque elas estão presas a uma religiosidade. Pastores, homens de Deus, pregadores da palavra, que vão à igreja, entram na igreja, entram na sua sala, saem da sua sala, pegam a Bíblia, falam da Bíblia, guardam a Bíblia, vão para casa, lá voltam novamente, e isso vai se tornando um vício, e isso vai distanciando o homem e a mulher para cada vez mais longe de Deus. As pessoas, antigamente, elas confiavam que a arca poderia dar segurança a elas. Elas achavam que o templo poderia dar alguma segurança a elas. Se você lê os contextos, como por exemplo de Daniel, indo mais para frente, principalmente no contexto do livro de Amós, você vai descobrir que as pessoas estavam asseguradas em algumas coisas. A riqueza daquele tempo era garantia de espiritualidade para eles. A plantação, uma boa colheita, era sinal para eles de que tudo estava bem. Mas Deus vinha, irmão, com juízo, porque riqueza não é sinal, ainda que a teologia da prosperidade diga que para você estar bem com Deus, você tem que estar bem financeiramente. Isso é mentira. Se fosse assim, Paulo tinha perdido toda a sua teologia e toda a sua história. Para estar bem com Deus é necessário ter comunhão com Deus, ter vida diária com Deus, ter intimidade com Deus.
De riqueza não é sinal de presença de Deus. Estar dentro da igreja não é sinal de presença de Deus. Andar com a Bíblia não é sinal de presença de Deus. Profetizar não é sinal de ter a presença de Deus. Falar em língua não é sinal de ter a presença de Deus. Estas coisas podem ser feitas aleatoriamente por qualquer pessoa que sejam inteligente, entre aspas, e consigam e tenham a capacidade de fazer essas coisas. Elas podem fazer enganosamente. Quantos homens de Deus não estão por aí vivendo uma vida hoje sufocada pela religião, porque se acostumaram com aquilo tudo. Não precisa mais orar em casa, não precisa orar no trabalho, não precisa orar na escola, não precisa ler na escola, não precisa ler no trabalho, não precisa ler em casa, não precisa ter um culto doméstico em casa, não precisa cultuar com a família, não precisa crescer em família, mas dentro da igreja tem que ser daquele jeito que foi aprendido. Isso é viver preso a uma religiosidade. Alguém que tem uma vida dentro da igreja e fora dela não consegue ter intimidade com Deus, está preso a uma religiosidade. Quantos de nós um dia não nos acostumamos com tudo isso? Eu particularmente passei um período da minha vida em que fora da igreja eu não tinha mais o hábito nem sequer de ler. Acreditando que o fato de eu estar na igreja todo dia me proporcionava alguma segurança. Mas eu descobri que com tudo isso, a fé, ao invés de ser fortalecida, ela estava sendo diminuída. E daí para frente, em meio aos problemas e as punições e os apertos, que eu tenho certeza que foi vindo da parte de Deus para que a gente possa acordar, eu passei a acreditar que uma vida extra-igreja, com seus compromissos na igreja, cumprindo suas obrigações, mas tendo uma vida em casa, no trabalho, com familiares, dando testemunho. Eu descobri que tudo isso é mais importante para a nossa conduta como cristão. E é isso que eu quero lhe explicar neste dia, meu querido, minha querida irmã. Não se deixe levar pelo engano da religiosidade. Não se deixe levar por todo esse emaranhado de coisas que nos parecem aproximar de Deus, mas nos distanciam. Tem pessoas por aí que elas estão se matando em sacrifícios, estão fazendo coisas. E Deus, ele diz assim, o que agrada a Deus não são sacrifícios. Você não deve nem sequer prometer para não cumprir. O que agrada a Deus é um coração quebrantado. O que eu quero passar para você neste dia é que, seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na sua escola, crie o hábito de orar a Deus, de falar com Deus, de ter comunhão com Deus, de ler a palavra, de meditar na palavra, de querer ir além na palavra, de crescer, de se fortalecer espiritualmente e não ficar naquela religiosidade do 6 horas, irmão, 6 horas por mim, irmão, isso e aquilo. Tem pessoas que estão morrendo dentro da própria igreja. Elas saem 7 horas, botam uma gravata, pegam a Bíblia, levam ao culto, escutam a palavra entra, não faz mais nenhum efeito, não se tem mais preocupação com prática, volta, guarda a Bíblia ali em cima da mesa, ela fica empoeirada até o próximo domingo. Se não for no domingo, não vai ao culto, se não for um culto especial, não vai. Chegamos a um período cruel na nossa história. Um período em que as pessoas estão mais presas aquilo que elas estão vendo. É melhor que alguém fale daquilo que se está vendo do que daquilo que é real. É por isso que tem pessoas enganadas com a religião, como um dia eu me enganei. Foi através da religiosidade que eu morri um período da minha vida espiritualmente. Mas foi através da palavra de Deus que eu tornei a viver novamente. Porque um tempo já chegou em que os verdadeiros adoradores buscarão o Pai em espírito e em verdade. Onde eles estiverem, em que posição estiverem, fazendo o que estiverem fazendo, eles estarão buscando a Deus em espírito e em verdade. Porque é estes que o Pai procura para seus adoradores. Não caia, meu irmão, no erro da religiosidade que um dia Israel caiu. Israel veio acordar no cativeiro,
porque já tinha perdido tudo, já estava aprisionada, sofrendo. Foi aí que Israel acordou e um dia percebeu que precisava voltar para os braços de Deus. Que na sua vida não seja assim. Que na sua vida não seja assim. Que você consiga ter uma vida com Deus, uma vida digna, uma vida de santidade, uma vida de crescimento espiritual, de meditação, de leitura, de oração. Que você tenha o seu culto em casa, que o seu culto comece antes de você sair de casa. O seu culto não começa na igreja. Tem pessoas hoje que estão dizendo assim: eu não gostei do culto. Meu querido, o culto não é feito para você. Você é que tem que fazer o culto e entregar a Deus lá. Não é você gostar ou deixar de gostar, porque o culto não é feito para você. O culto não é feito para mim. Quando nós pensamos assim, nós já estamos morrendo ou quase mortos espiritualmente, porque nós queremos satisfazer o nosso ego, o nosso eu. Nós precisamos ir ao culto já adorando. Nós precisamos chegar no culto já adorando e fornecer e dar a Deus aquilo que nós temos, a nossa adoração, a nossa vida com o Senhor, independente de ter passado o dia com problema, independente de estar passando por luta. Quem entende o que é viver em Deus sempre vai estar com o seu coração tranquilo e alegre na presença do Senhor. É por isso que tem muita gente cabisbaixa, meu irmão. É por isso que tem muita gente triste, porque está cansada da religião. A religião cansa, os rituais cansam. Israel se acostumou e se segurou no que a lei dizia. Então para eles era suficiente ir lá oferecer um sacrifício, mesmo muitas vezes sabendo que Deus não estaria aceitando. Mas um dia Israel acordou com choque. E se você estiver vivendo em meio à religiosidade, eu quero orar a Deus pela sua vida, para que Deus ele saculeje você e você acorde antes de você ir para o cativeiro. Antes de você precisar ser confrontado, porque é doloroso o confronto. A gente acorda, mas dói. Por isso, meu irmão, não se deixe levar pela religiosidade. Sirva a Deus com integridade, com caráter, com compromisso, com verdade. Sirva a Deus em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, onde você estiver, andando pelo caminho. Ensine aos seus filhos a andar com Deus. Ensine a sua família a andar com Deus. Cresça em Deus. Entregue-se completamente para Deus. Forneça a sua vida como um sacrifício a Deus e não se conforme com a religiosidade e não se conforme com a forma que o mundo está caminhando. Que Deus em Cristo te abençoe, a paz do Senhor Jesus, e que Deus possa superabundar em sua vida com graça, sabedoria, entendimento da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor, e que Deus mude completamente a sua história. Fica na paz, um grande abraço do seu irmão e amigo, e que Deus te abençoe.